No imóvel tem penhora. Isso é um risco de fato para minha arrematação? Como é que funciona isso nos leilões da Caixa? Cara, essa é uma pergunta que, por incrível que pareça, muita gente faz. Quase que diariamente, vamos dizer assim, alguma pergunta relacionada à matrícula de imóvel chega até mim. E isso é uma coisa muito útil, porque existem alguns riscos no leilão. E é disso que a gente vai falar hoje. É disso que eu quero que você entenda para que você não sofra esse risco. Então vamos começar por primeiro. Edwards, existem riscos no leilão? Sim, esses riscos existem. E quais são eles? Os principais, a forma mais comum de você sofrer uma perda de um imóvel que você arrematou, não está relacionado a uma penhora, que é o que muita gente acredita. Ele está relacionado à falta de notificação. Então pensa assim, ó, sabe o que pode anular um leilão? Se for um leilão extrajudicial, aquele de banco, é a falta de notificação para purgar a mora. Ou seja, o banco não notificou da forma correta. A outra forma, casos de leilão judicial, é uma não notificação no processo. Mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então, Edwards, a penhora não é um problema? Não. Ela pode ser um problema, mas você tem que analisar. Vamos começar do começo, tá? Pensa comigo assim, ó. O que é uma matrícula de um imóvel? Matrícula de um imóvel é um documento que conta toda a história desse imóvel. Então tem lá desde o momento de criação até o momento de que fulano vendeu para ciclano, tal pessoa comprou financiado, pagou tanto, fulano casou, então tem que averbar na matrícula. Então na matrícula vai contando toda essa história. Quando o imóvel vai a leilão, essa informação consta de alguma forma nessa matrícula, dependendo do tipo de leilão. Quando a gente está falando de leilão extrajudicial, por exemplo, leilão de banco, o que acontece? Vai aparecer lá que em algum momento, pensa assim, ó, eu perdi meu imóvel pro leilão, tá bom? Vai aparecer lá que o Edwards comprou financiado aquele imóvel. Então aparece lá uma alienação fiduciária em algum momento. Depois, como eu parei de pagar as parcelas, vai aparecer a consolidação da propriedade. Mas vamos supor que, por alguma hipótese, antes dessa consolidação, tivesse uma penhora no imóvel. O que isso significa? Guarda essa informação. Vou para o outro cenário. Acontece, eu tenho um imóvel e eu sou processado. Aparece uma penhora neste imóvel. Em algum momento, essa penhora se transforma em um leilão. Então vamos lá, o que é essa penhora? A matrícula ela tem o objetivo de tornar público tudo o que acontece com o imóvel. A penhora ela é um status, é uma situação pré-leilão, judicial principalmente. Então, se eu estou sendo processado, a justiça busca dinheiro, coisas para sanar essa minha dívida, mas eu sou muito hábil em esconder esse dinheiro, o que acontece é que eles descobrem, nossa, o Edwards tem um imóvel lá. Vamos marcar esse imóvel para que esse imóvel não seja vendido. A partir dessa marcação, agora, acabou. Todas as pessoas têm que ter conhecimento disso. Ou seja, você não pode comprar um imóvel sem ter visto a matrícula. Se tá lá com a penhora, velho, você não foi enganado. Você se fez de bobo. Então, o que é uma penhora? Vamos começar aí. A gente fez o que é uma matrícula e o que é uma penhora. É um status pré-arrematação, pré-leilão. Depois dessa penhora, depois que ali o juiz já marcou, ó, fica atento com esse imóvel aqui, em algum momento pode ser que esse imóvel vá a leilão. E aí vai aparecer lá que o imóvel foi para primeiro leilão e ninguém arrematou, foi para segundo leilão. E alguém pode ter arrematado ou não. Beleza, Edwards, entendi o que é uma penhora. Mas como é que funciona isso na prática? Todo imóvel que tem penhora é ruim? Geralmente essa pergunta vem muito atrelada a você que está procurando um imóvel de leilão da Caixa. E aí você pega e fala assim, pô, Edwards, eu tô lá vendo um imóvel, tá bonitão, foi consolidada a propriedade, mas antes da consolidação, desculpa, gente, já tá tarde aqui no escritório. Antes dessa consolidação, tem uma penhora. E aí? E aí que é o seguinte, se tem uma penhora, significa que houve um processo judicial. Se houve um processo judicial, significa que pode estar rolando ainda ou não.
que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que pegar o número do processo. Na própria penhora já vai constar isso. Você vai pegar o número do processo. Se você não for advogado, você vai pedir para um amigo advogado ou você vai entrar com o número no processo rápido. É um site em que você baixa processos judiciais. Baixou o processo judicial, você precisa ler. Qual que é o objetivo, Edwards, da leitura? É você saber em qual é a situação que está aquele processo. Porque assim, ó, pode ser que está marcado lá na matrícula a penhora, mas pode ser que aquele processo já foi encerrado. Pensa assim, ó, eu fui processado há 3 anos atrás, chegaram a colocar a penhora no meu imóvel, mas eu fui lá e quitei a dívida. O processo foi extinto. Só que para eu ir lá, cancelar o processo, tudo bonitinho, para eu ir lá e cancelar a penhora, eu tenho que pagar no cartório de registro. Então, às vezes eu nem faço isso. Isso pode acontecer. Então, não quer dizer que tem penhora que é um problema. Você precisa ler esse status. E você que está arrematando imóvel de banco, imóvel de leilão extrajudicial, você precisa tomar cuidado com o seguinte. Qual o status que está? Ah, o processo foi cancelado. Então, desconsidera, esquece. Se o processo foi cancelado, aquela penhora vai ser cancelada. Você vai ter que pagar por isso. Coisa de R$300 no cartório, mas não tem problema. Se o processo estiver ativo, aí você precisa ler em qual situação está. Porque lembra que eu falei que uma questão de penhora é um status pré-leilão? Significa que em algum momento pode chegar um leilão. E aí o que você tem que tomar cuidado? Cara, é possível que esse imóvel já esteja em vias de ser leiloado no leilão judicial. O que, Edwards? É possível eu estar num leilão da Caixa e esse imóvel está sendo leiloado no leilão judicial? É possível. Não é muito comum, mas é possível. Os sistemas não conversam tão bem, gente. Então, pode ser que você esteja lá vendo o imóvel que está no leilão da Caixa e alguém da Justiça decidiu fazer o leilão judicial. Como é que você descobre isso? Lendo no processo, você consegue perceber que o leilão, o juiz, ele determinou, olha só, nomeia o leiloeiro fulano de tal para fazer esse leilão. Quando você chegar num processo e ler isso, significa que já está muito avançado o processo. Minha sugestão para você, se você está analisando um imóvel de leilão extrajudicial e o leiloeiro já foi nomeado num leilão judicial, esqueça. Você não vai participar desse leilão, porque só existe um risco de 2 pessoas arrematarem. Pensa assim, ó, você arremata no leilão da Caixa e outra pessoa arremata no leilão judicial. Quem é dono do imóvel? Geralmente, aquele que fizer o registro primeiro. Se você arrematar esse imóvel no leilão da Caixa e não conseguir registrar primeiro, a Caixa vai te devolver o dinheiro. Só que, velho, você não quer essa dor de cabeça, né? Não faz sentido. Então, nesse caso, não arremate. Se o imóvel, se tá lá o processo, mas faz muito tempo que ele não tem nenhum andamento, ele não foi nem a leilão, mas ele também não foi cancelado, é viável, pode ser viável, melhor dizendo, esse imóvel. Aí o que você vai ter que contabilizar? Você vai precisar pagar um advogado, para esse advogado entrar nesse processo e falar assim, gente, ó, vocês estão discutindo aqui uma situação, vai ter uma penhora num imóvel tal. Esse imóvel não pertence a esse cara, pertence a um cliente meu que comprou esse imóvel no leilão. Juiz, você pode dar o cancelamento dessa penhora aqui, o juiz vai determinar o cancelamento da penhora, você vai lá no cartório e retira. Você tem que contabilizar esse custo que pode acontecer. Então, num leilão extrajudicial, você tem 3 possíveis situações. Ou ele vai ser irrelevante, para casos de processo cancelado. A penhora pode ser ok, em caso de o leilão não foi avançado nem nada, só que você teria o custo. E um caso que você não vai avançar, que é caso do processo em que o leiloeiro já foi nomeado. Eu falo muito isso nas aulas para que você fique muito atento a essa situação. Mas, Edwards, e quando é um leilão judicial? Eu falo para os meus alunos, todo leilão judicial, ele vem de um processo. E para acontecer esse leilão, vai ter que ter uma penhora. Inclusive, eu falei de meus alunos, se você quiser ser aluno,
A jornada do arrematante está aqui no link da descrição, que você aprende tudo o que é necessário para você arrematar o imóvel de leilão da Caixa. 3 horas você aprende o necessário. Fechado? O link está na descrição. Edwards, mas e no caso de um leilão judicial? A penhora é perigosa? Cara, normalmente não. Se está em um leilão judicial, necessariamente tem uma penhora. O que você precisa ficar atento é que pode ter várias penhoras em um mesmo imóvel. E essas penhoras podem ser de processos diferentes, aí você tem que fazer essa mesma análise. Por exemplo, você está analisando um leilão judicial por processo de condomínio. O cara não pagou o condomínio entrou com processo contra o proprietário e está leiloando esse imóvel. Mas pode ver outras penhoras lá. Você precisa entrar nesses outros processos para saber em que situação está. Porque, de novo, pode estar acontecendo um leilão simultâneo, em outra vara, em outro lugar, de repente. É importante você saber isso. Mas também, só ter penhora no nome, na matrícula não quer dizer nada. Uma coisa que é muito útil você fazer. Toda penhora que estiver aberta, para você ter segurança de que ela foi cancelada, toda penhora ela vai fechando. Então pensa assim, ó, você tá lá, registro número 10, penhora aberta, processo número tal. Aí você vai no registro 14, cancelamento de penhora. Aí 2 anos depois, outra penhora, pode ter sido cancelado. Podem ter várias abertas e algumas fechadas. Você sempre vê, elas sempre vão em pares. Uma abertura, um cancelamento, se for cancelado, obviamente. No leilão judicial não é um problema por si só ter penhora, na verdade é o mais comum. O que você tem que ficar atento é se existem várias penhoras em processos diferentes. Aí vem o perigo. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, é um pouco difícil, talvez você nunca tenha ouvido em penhora, mas é algo que é útil você saber. E principalmente, é útil que você não tenha medo disso. Porque quando uma das maiores coisas que faz a pessoa desistir de arrematar o imóvel é quando ela vê penhora. Ela tá lá pesquisando um imóvel de leilão da Caixa, ela gostou do imóvel, ela sabe que ele vale super a pena, só que ela vê, tem uma penhora, não vou arrematar, velho, porque é perigoso. E às vezes é uma penhora de um caso em que o processo já foi cancelado, você vai ter que pagar R$300 para retirar aquela penhora. Às vezes é um processo que não tá dando em nada, seria uma boa você arrematar aquele imóvel também. Então essa é uma cartada na manga que você pode ter para comprar imóveis em que ninguém quer, que ninguém vai ter ou melhor, ninguém não, mas você quase não terá concorrência. Com isso, você fica à frente da galera e você compra. Aquele que chega à frente, bebe água limpa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Jornada do Arrematante está aqui na descrição. Aquele abraço, valeu!